No dia seguinte, após ouvir sobre a morte de Park Taeron pela Guilda Aurora, a Guilda Crepúsculo admitiu a sua derrota. A maior parte dos caçadores executivos da Crepúsculo também tinham sido derrotados e mesmo os que tinham sobrevivido tinham se rendido. A razão pela qual a Guilda Aurora e a Guilda do Crepúsculo conseguiram acelerar o seu processo de fusão foi devido ao fato de o secretário-chefe do Guilda Aurora nunca se cansar de trabalhar. Ele fingiu estar morto depois do ataque surpresa e tratou rapidamente dos seus ferimentos, e foi assim que a questão da fusão das duas guildas terminou. Enquanto o mestre da Guilda Aurora tentava ler um discurso, o pessoal do escritório tinha chegado a gritar que tinham que assistir a uma conferência de imprensa dentro de 10 minutos, mas o mestre da guilda ainda não estava pronto pois não arrumou a gravata no meio de toda aquela confusão. Lee Ji-hae e Xion sentaram-se desajeitadamente em silêncio num escritório privado para se livrarem da vergonha alheia. Xion tentou beber o chá que estava servido na mesa, mas dentro da sua cabeça falou para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para me ajudar a bater a meta de 20.000 inscritos. Enquanto saboreava o chá, Xion percebeu que era o chá mais caro da China. Lee Ji-hae perguntou se ele não gostava desse chá, mas Xion respondeu que este chá é sempre bom de beber. Xion perguntou então que planos Lee Ji-hae tem para o futuro. Lee Ji-hae falou da situação atual. Por fora, as duas guildas parecem estar se fundindo depois de um acordo amigável. Porque tem uma coisa que é difícil de anunciar oficialmente. Xion adivinhou que ela se recusou a enfrentá-los, apesar de todas as pessoas já terem percebido o que se tratava. Lee Ji-hae disse que não havia nada que pudessem fazer, mas de alguma forma, sentia-se muito vazia. Ela não esperava que Park Taeron morresse daquela forma. Por ouvir o nome Park Taeron, Xion se lembrou que o Deus Celestial disse que abriria as portas da ascensão imortal, e sobre ele perder tudo se não romper também os limites da humanidade. Xion ficou surpreendido por haver pessoas que se escondiam como ratos e que se atreviam a ameaçá-lo daquela maneira. Por aborrecimento, Xion bebeu o chá que restava na xícara com uma expressão horrenda. Ji-hae chegou ao ponto de perguntar se tinha acontecido alguma coisa ruim a Xion, mas ele respondeu que estava pensando em outra coisa. Lee Ji-hae mostrou a ele um cofre secreto que tinham encontrado na sala da Guilda Crepúsculo. Havia uma espécie de feitiço neste cofre para que não o pudessem abrir. Embora Xion não goste de tocar nas coisas de outras pessoas, quem foi namorar perdeu o lugar. Com isso ele usa o seu poder para destruir o feitiço do cofre com facilidade. Xion disse que parecia que eles tinham feito um grande esforço para proteger esse item, mas inesperadamente só havia um pedaço de papel lá dentro. Lee Ji-hae arrancou rapidamente o papel das mãos de Xion e ao ela olhar com atenção, percebeu que era o acordo secreto de Park Taeron com a Guilda Celestial da Guerra. Se eles se colaborassem com a Crepúsculo, os direitos de propriedade das masmorras na Coreia do Norte seriam dados à Guilda Celestial da Guerra. Xion percebeu que eles não eram donos da terra e que eram todos muito audaciosos. De repente Xion recebeu uma chamada do líder de equipe Kim, que o informou que eles estavam na masmorra da caverna. Todos os membros do Guilda Sundato que atacaram Xion foram presos e o estado da masmorra era bastante caótico. Ele se perguntou se havia alguma coisa que tivesse explodido ou algo do gênero ali. Com uma expressão ligeiramente culpada, Xion tentou se esquivar e disse que de fato tinha explodido uma bomba na caverna. Kim avisou que Xion deveria voltar logo, pois Yuna estava muito zangada por ele a ter abandonado ali. Ji-hae disse a Xion que havia uma parte no papel sobre a Guilda Celestial da Guerra, e embora não houvesse informações detalhadas, o conteúdo dizia que além de Gaolin, havia mais 4 regressados do Murim. Todos eles são mestres marciais do nível supremo com artes marciais de nível 50 ou superior. Xion sorriu e percebeu que era por isso que se chamavam Guilda Celestial da Guerra, porque eram seguidores leais do Deus Celestial. Lee Ji-hae respondeu que provavelmente deve ser isso mesmo. Xion levantou-se e disse que isso era muito bom. Agora o seu próximo destino tinha sido decidido. Eles tinham que localizar a Guilda Celestial da Guerra, e tinham que combater fogo contra fogo. A cena cortava para um típico palácio chinês antigo. Um homem de cabelos brancos senta-se num trono, e pergunta ao seu secretário pessoal se é verdade que a fusão das guildas Aurora e Crepúsculo está em curso e se a Guilda Aurora vai assumir a liderança. O secretário confirmou, e depois o homem de cabelo branco perguntou se havia algum contato de Gaolin. O secretário respondeu que tinham se passado 3 horas desde que tinham perdido o contato com Gaolin. O homem de cabelo branco pensou que todos tinham falhado,
e pensou que a derrota de Park Taeron era esperado por ele ser muito confiante, mas Gaolin perder é inesperado. O secretário informou que o Esquadrão Fantasma da Morte do Céu Sangrento, cujos membros estavam quase alcançando o nível Mestre Marcial Supremo, também estavam incomunicável, tal como Park Taeron disse. O seu adversário desta vez também deve ser de Morin. O homem de cabelo branco suspeitou que o nível de artes marciais de Xion devia ser superior ao nível 75, o que significava que era mais forte do que o homem de cabelo branco, que era apenas de nível 68. Em vez de se preocupar, o homem de cabelo branco sorriu e disse que era interessante. Depois ordenou ao secretário que se informasse sobre Xion e impediu de estabelecer contato direto. Ainda disse que desde os tempos antigos a vitória ou a derrota não era determinada apenas pelo nível das artes marciais. Em seguida voltamos para a Ilha Jeju. Xion teve que enfrentar a raiva de sua irmã mais nova. Ela puxou o cabelo de Xion com toda a força, mas Xion não se sentiu nada incomodado e pediu desculpa além de prometer não fazer mais isso. Yuna pediu que ao menos Xion dissesse para onde ia antes de desaparecer. O líder de equipe que impediu a Yuna para se acalmar, mas ela agarrou no cabelo de Xion e afirmou que já estava calma. Xion só conseguiu sorrir enquanto fechava os olhos, pois sabia que isto ia acontecer. Felizmente ele conseguiu voltar para a ilha de Jeju e a raiva da sua irmã mais nova não foi muito forte. A opinião pública sobre a fusão da Guilda Aurora e Crepúsculo estava dividida, mas a Aurora vai dar um jeito. Já Jihai vai rastrear os membros da Guilda Celestial da Guerra. Existe o risco de eles sumirem se a Guilda Aurora procurasse precipitadamente. No seu coração, Xion estava grato por Jihai ter feito todas aquelas coisas complicadas por ele. De repente, o mestre da Guilda Tama levantou-se e pediu desculpas. Ele sentiu que os acontecimentos que tinham acabado de acontecer a Xion e a masmorra de Jeju tinham sido culpa dele. Ele nunca esperou que houvesse traidores entre a aliança da Guilda de Jeju. Xion e Yuna ficaram quietos, mas depois Xion disse que suspeitava desde o início que toda a aliança do Guilda de Jeju o trairia. O mestre da Guilda Tama entrou imediatamente em pânico e negou isso. E Xion ainda não esqueceu completamente dessa desconfiança. Porém, como eles não tinham motivo para brigar com ele, tão perdoados. Os dois ficaram imediatamente felizes por ouvir as palavras de Xion e até se abraçaram e começaram a chorar. Mas em troca, Xion pediu que a aliança de guildas da Ilha Jeju também se juntem à fusão que está acontecendo com a Guilda Aurora. Ele explicou ao mestre da Guilda Tama que não queria envolver numa luta entre a Guilda do Aurora e a Guilda Crepúsculo, mas agora a batalha entre eles tinha terminado. Xion já tinha falado com a Guilda Aurora sobre isso, afinal de contas é impossível tomar conta de todas as masmorras dali apenas com a força da Guilda da Ilha de Jeju. O mestre da Guilda Tama disse que era difícil para ele dar uma resposta definitiva de imediato, mas para ser honesto não podiam ter tido uma oferta melhor do que esta. Por isso o mestre da Guilda Tama agradeceu profundamente a Xion. Xion disse que se todos se aliarem à Guilda Aurora, não haverá quaisquer mal-entendidos desagradáveis entre eles a partir de agora. Mas na cabeça de Xion ele tinha a certeza de que se a ilha de Jeju estivesse sob a sua influência, seria fácil localizar a Guilda Celestial da Guerra, mesmo que houvesse um traidor. Xion perguntou se ainda havia uma masmorra para ele limpar. O líder de equipe Qin disse que ainda havia uma perto de Alassa. Xion então falou para eles irem cuidar dela agora mesmo, pois ele sentia que a partir de agora estaria muito mais ocupado. Vemos que todos estão prontos em frente ao portal da masmorra. Xion observou que o grupo só era constituído por guerreiros, tanques e clérigos, que é uma combinação estranha segundo Xion. Ele perguntou ao mestre da Guilda Tama por que não incluíam feiticeiros e arqueiros e se perguntava se era outra caverna. O mestre da Guilda Tama disse que não era essa a razão. Dentro dessa masmorra os ataques à distância que precisam de visão seriam inúteis. Essa masmorra é conhecida como a masmorra mais difícil de se completar na ilha de Jeju. O maior problema desta masmorra era o nevoeiro. Havia muito nevoeiro por toda a masmorra e era difícil localizar os membros do grupo, mesmo que não estivessem muito longe. Mas o mais perigoso é um monstro chamado Leopardo do Nevoeiro. Os seus corpos se fundem com o nevoeiro, o que torna difícil atacá-los com ataques físicos normais. Eles só podem ser atingidos com ataques em área, como as habilidades de atributo sagrado dos clérigos.
Eles também têm um poder de ataque terrivelmente forte, o que é evidente pelas enormes marcas de garras deixadas no escudo grande de um membro do grupo. Xion sentiu que a explicação era suficiente, ele mais ou menos compreendeu o significado. Na sua essência ele só tinha que matar todos os monstros com habilidades como de costume, o que não parecia ser nada de especial para Xion. Xion começou a entrar na masmorra e disse que derrotaria o maior número possível de monstros. O sorriso confiante e os comentários arrogantes de Xion irritaram um pouco os outros membros, mas de acordo com o mestre da guilda Tama esse era o charme dele. Após entrar na masmorra, Xion admitiu que não conseguia ver 1 centímetro à sua frente. O recém-chegado mestre da guilda Tama finalmente encontrou Xion. Ele disse que era fácil para eles se perderem e seria mais seguro moverem-se com as habilidades de luz lançadas pelos clérigos. Xion perguntou se a área em volta do portal era para ser uma zona altamente segura. O mestre da guilda confirmou isso porque até agora não tinha havido relatos de monstros que tivessem aparecido na entrada da masmorra, mas de repente, um dos seus membros desapareceu da fila. Então Xion, que tinha se sentido estranho desde o início, perguntou de novo se era mesmo assim. O homem careca que tinha estado ao lado do clérigo desaparecido de mais cedo, ficou chocado e se perguntou para onde todos tinham ido. De repente, no meio da confusão, Xion perguntou por que eles estavam sendo atacados por monstros como se já estivessem esperando por eles perto da entrada da masmorra. Até mesmo o único careca que restava do grupo quase foi atacado pelo monstro leopardo. Felizmente Xion apareceu a tempo, e repeliu imediatamente o monstro com a sua habilidade golpe perfeito. Os outros membros da guilda ficaram chocados ao ver os monstros atacarem. Depois de derrotar o monstro, Xion disse que os monstros só aparecem quando eles estão prestes a atacar o seu alvo. O mestre da guilda disse para eles se acalmarem e formaram uma formação e contra-atacarem. Enquanto eles procuravam freneticamente o clérigo, Xion usou uma habilidade, e dizimou todos os leopardos que estavam na área. Ele perguntou se todos estavam bem, e revelou que checou a área e confirmou que não tem mais nenhum monstro perto. O mestre da guilda Tama reparou na rapidez com que Xion analisava a situação e respondia aos ataques, tudo isso ao mesmo tempo. Se não fosse por Xion, o grupo teria sido morto pelos monstros. Os pensamentos do mestre Qin foram interrompidos quando Xion se aproximou e quis falar com ele. Xion perguntou se o mestre Qin já tinha sido atacado na entrada da masmorra antes. O mestre Qin respondeu que isso nunca tinha acontecido na masmorra dos leopardos ou em qualquer outra masmorra. O mestre Qin chutou que isso devia-se ao fato de raramente invadirem esta masmorra com regularidade. Talvez os monstros tenham se fartado e tenham ido direto para a entrada da masmorra. Xion não tinha a certeza desta suposição. A cena corta para um tempo depois e Xion está matando os leopardos. Uma mulher de cabelo azul comentou que Xion já está avançando na frente há 3 horas. Mas o mestre da guilda Tama disse que tinha pedido a ele para fazerem uma pausa, porém Xion não queria ouvi-lo. Xion se virou de repente para eles e perguntou se havia alguma coisa diferente de antes, como a frequência de ataque, o nível dos monstros ou qualquer outra coisa sobre o monstro. A mulher de cabelo azul respondeu que, em comparação com antes, a frequência de ataque dos monstros começou a aumentar. O mestre Qin falou que é possível que o aparecimento deles na entrada tenha sido apenas por causa de sua procriação crescente. Xion respondeu que é muito cedo para concluir isso. Ele também disse que tinha sentido que havia um lugar suspeito que estava a 4,5 km de distância dali. O mestre Qin ficou surpreso ao ouvir que o alcance de detecção mágica de Xion poderia ser tão longe. Xion terá mais certeza quando eles estiverem chegando mais perto desse lugar, mas se o palpite estiver correto, o nível de risco aumentou ligeiramente. 1 hora depois, eles chegaram finalmente à frente de uma grande parede feita de nevoeiro. Xion sorriu feliz por encontrar algo interessante naquele local, e pediu ao mestre Qin que atirasse uma faca na barreira de nevoeiro. Xion disse-lhe para atirar diretamente na área que ele apontou, sem se esquecer de atirar com toda a força. A espada foi atirada com toda a força e, quando acertou, foi no olho de um monstro gigante. Todos os membros ficaram chocados por verem um monstro tão grande. Apenas Xion parecia relaxado, pois desde o início suspeitava que o monstro estava ali, e por isso pediu a todos que se preparassem. Quando o presidente Qin perguntou para que eles estavam se preparando, Xion apenas respondeu que tinha algo vindo. Acima deles apareceu algo,
e vemos que era um leopardo gigante com o olho ferido. O membro da guilda que tinha o escudo entrou em pânico e gritou, perguntando-se por que é que tinha sido o primeiro a ser atacado. O mestre Kim atacou o monstro leopardo, e pediu aos outros membros para não terem medo, porque só o seu corpo é grande e eles podem vencê-lo se trabalharem em conjunto. Ao ouvir o entusiasmo do mestre da guilda, todos os membros voltaram-se para atacar o monstro gigante. Xion, que viu que a situação podia ser controlada pelos outros membros, sentiu que não precisava interferir e decidiu entrar primeiro. Enquanto caminhava pela área, Xion esperava que aparecesse um monstro gigante. Esta foi a segunda vez que encontrou um monstro gigantesco numa masmorra. Ele olhou em volta para ver se havia um portal que convocasse os monstros gigantes. Enquanto olhava em volta, um monstro leopardo gigante apareceu de repente e o atacou por trás, mas Xion conseguiu derrotá-lo com um golpe. Ele acha que Jiraiya ficaria surpreendida se souber que há mais de um tipo de monstro nessa masmorra também. Xion finalmente encontrou algo, uma fenda que supôs ser o portal por onde o monstro tinha entrado, mas quando se aproximou, percebeu que a fenda não era um portal e ele não conseguiu segurá-lo, era como se fosse um holograma. Xion não sabe o que é, e perguntou-se se seria algo que não pudesse ser visto a olho nu. Xion tentou fazer um pequeno teste e invocou a janela de status. Quando as duas janelas de status apareceram, não podiam ser tocadas e não era de admirar que ele sentisse algo estranho na fenda. O mestre da guilda Tama entrou depois de Xion, e ele parecia feliz porque conseguiu derrotar os monstros sem muito esforço. Xion perguntou se o mestre da guilda Tama viu a fenda à frente da sua cara. O mestre Kim respondeu que não e perguntou se havia algo estranho à frente de Xion. Xion sorriu percebendo que só ele podia ver este fenômeno, mas o sorriso mudou imediatamente para um olhar penetrante, e perguntou se isso foi obra do Deus Celestial mais uma vez. A cena corta para Lee Jiraiya em sua sala. Ela ouviu alguém bater na porta, e proibiu a pessoa atrás da porta de entrar, mas o diretor abriu a porta com um grande sorriso. Jiraiya em voz alta disse para ele ir embora, mas ele diz que talvez Lee Jiraiya esperasse por essa pilha de documentos mais do que qualquer outra pessoa. Jiraiya falou que, na sua visão, era ainda mais difícil encarar a pilha interminável de trabalho enquanto apoiava o queixo. Ela pediu desculpas porque ultimamente se sentia irritada sempre que via o diretor. Por isso, perguntou ao diretor se ele sabia o motivo. O diretor respondeu calmamente que talvez fosse porque dava muito trabalho a Lee Jiraiya. O diretor explicou que, desta vez, o caso envolvia algo que tinha acontecido na masmorra e que algumas mortes ocorreram durante a exploração de novas masmorras. Eles já haviam confirmado que as vítimas morreram incapazes de fazer qualquer coisa. Portanto, o diretor pediu a Lee Jiraiya que cuidasse do caso sozinha, pois suspeitava que a masmorra que apareceu desta vez fosse impossível de ser concluída. No dia seguinte, Xion e Yuna arrastaram suas bagagens pelo aeroporto, após terem concluído a masmorra do Leopardo do Nevoeiro. Após chegarem em Seul, Xion ficou olhando para a pedra verde em suas mãos, deixada pelo Leopardo gigante. Os Kins pediram a Xion que a aceitasse porque ele havia salvado suas vidas durante o ataque e até o forçaram a aceitar um saco de laranjas. Yuna acreditava que essa pedra valeria bilhões se fosse vendida, mas comentou que não esperava que um monstro gigantesco aparecesse naquela masmorra, como seu irmão tinha previsto. No entanto, o problema que mais preocupava Xion profundamente não era o tipo de monstro gigante que apareceu, mas sim a misteriosa fenda que ainda era um enigma para ele. As habilidades e as artes marciais passavam pela fenda sem explicação, e apenas Xion conseguia vê-la. Segundo o mestre Kim, provavelmente era porque o nível de intuição de Xion tinha atingido um ponto muito alto, mas não havia como ter certeza. O devaneio de Xion foi interrompido quando Yuna o chamou em voz alta, perguntando se ele estava namorando com Jiraiya. Xion tossiu imediatamente ao ouvir a pergunta de sua irmã e perguntou por que ela pensava isso. Yuna respondeu que havia muitos rumores sobre eles e que, na opinião dela, Lee Jiraiya seria uma boa cunhada. Xion disse que nunca tinha pensado nela dessa forma. Isso surpreendeu Yuna, mas ela não desistiu e pediu a Xion que tentasse o relacionamento. No dia seguinte, Lee Jiraiya, que estava dormindo em cima da mesa, acordou e viu que Xion estava à sua frente. Xion disse que Jiraiya finalmente acordou. Ela se surpreendeu e perguntou quando Xion chegou. Ele respondeu casualmente que chegou há 1 hora.
o que a fez corar de vergonha e perguntar se ele era um assassino. Xion respondeu que ela parecia cansada, por isso não quis incomodar. Ela explicou que estava com dor de cabeça por causa dos caçadores que resistiram à unificação das guildas, principalmente do lado do Crepúsculo. Ela também estava investigando a Guilda Celestial da Guerra, mas ainda não tinha certeza. De repente ela quase caiu, se não fosse alguém que a pegou a tempo. Quem pegou o Li Jihai claro que foi Xion, que se moveu rapidamente para pegá-la. Li Jihai agradeceu a Xion, e Xion a soltou. Ele comentou que alguém com habilidades marciais como as de Li Jihai não deveria se cansar facilmente. Perguntou se ela estava bem. Ela não respondeu à pergunta e mudou de assunto, perguntando se Xion já havia ouvido falar de uma masmorra impossível de ser limpa. Xion, com os olhos atentos, notou uma ferida feia em seu braço esquerdo. Li Jihai explicou que uma masmorra havia aparecido em Chuncheon, e o grau de dificuldade era indescritível. Ela havia ido sozinha, mas só conseguiu matar um monstro, apesar de usar a dança das sombras. Ela nunca tinha ouvido falar ou visto outra masmorra tão poderosa, e monstros gigantes também reapareceram. Se isso continuar, Li Jihai acredita que algo terrível pode acontecer no futuro. Xion disse que tinha outras coisas para discutir com Li Jihai, mas que isso poderia ser resolvido mais tarde. Ele perguntou onde estava a masmorra e expressou sua intenção de visitá-la pessoalmente. Tentou parecer descontraído, mas agora só podia ficar em silêncio enquanto observava o campo escaldante cheio de lava. Com base em seu senso de que Xion sabia que deveria entrar no centro da lava, mas hesitava. De repente, um redemoinho surgiu no meio da lava, e um monstro de lava emergiu das profundezas. Xion ficou grato por o monstro ter aparecido por conta própria, poupando-o da busca. Xion perguntou ao monstro se fora ele que havia ferido Li Jihai, com um sorriso desafiador. Pediu desculpas por interromper o tempo do monstro no vulcão, mas questionou como ele ousou machucar Li Jihai. Dentro da masmorra, uma batalha intensa se desenrolou entre Xion e o monstro de lava. Xion logo percebeu que o monstro estava quente porque era feito de lava, tornando-o um inimigo formidável. Seria um desafio para um caçador comum se mover nesse ambiente, já que não podia se aproximar, nem travar combate a curta distância, e ataques à distância eram ineficazes, a menos que causassem dano significativo. Era compreensível que essa masmorra fosse chamada de a impossível. O pior de tudo era que, quando o corpo do monstro era danificado, ele se regenerava rapidamente. Xion começou a ficar frustrado e se perguntou como Li Jihai havia conseguido matar esse monstro no dia anterior. De repente, Xion pareceu perceber algo importante. O verdadeiro monstro era a própria lava, não um monstro de lava. Xion atacou até que o núcleo do monstro de lava apareceu. Resmungou que não esperava ter que passar por tanto trabalho para derrotar um pequeno monstro. Usou um feitiço e derrotou o núcleo. O sistema então anunciou que Xion subiu do nível 53 para o 56. Ele ficou surpreso com a grande elevação de nível e percebeu que isso poderia ser de grande ajuda se bem utilizado. Xion saiu da masmorra e ligou para Li Jihai. Ela perguntou se ele estava bem, e Xion respondeu que estava bem e que já havia saído após se divertir na masmorra. Enquanto falava ao telefone, Xion notou que estava sendo seguido e informou a Li Jihai sobre o perseguidor. Ela prometeu tomar as medidas necessárias e aconselhou Xion a tomar cuidado. Enquanto olhava para a noite que envolvia o exterior, Li Jihai murmurou que a China finalmente estava fazendo seu movimento. No dia seguinte, Xion convidou Yuna para explorar a masmorra de lava. Yuna ficou chocada com a força do monstro de lava, mas Xion pediu a ela que destruísse um objeto redondo à sua frente. Yuna estava confusa e até gritou, questionando por que seu irmão a tinha levado repentinamente para uma terrível masmorra de lava, com um enorme monstro de lava e um chão extremamente quente. Xion pediu que ela se acalmasse e destruísse o alvo à sua frente. Xion acariciou a cabeça de sua irmã, pedindo que ela confiasse, pois isso era para o seu próprio bem. Yuna se preparou para atacar o alvo, e Xion a instruiu a usar toda a sua força para destruí-lo com um único golpe. Uma flecha disparada fez o alvo explodir, e Yuna recebeu uma notificação do sistema informando que ela tinha subido 5 níveis. Ela ficou extremamente chocada e empolgada com a grande elevação de nível, enquanto Xion estava surpreso, pensando que seria maior do que o esperado. Xion suspeitava que seu EXP era menor porque estava sendo compartilhado entre os dois.
Yuna ficou surpresa ao ouvir que os níveis que haviam alcançado eram considerados baixos para ele. Xion, com um sorriso confiante, disse que era cedo para se surpreender, pois seu processo de nivelamento estava apenas começando. Xion explicou que ele retirava o núcleo dos monstros, e Yuna os destruía. Eles repetiram o processo ao longo do dia, derrotando 13 monstros de lava naquela masmorra de magma, o que resultou em um rápido aumento de seus níveis. Yuna ficou emocionada ao ver seu nível atingir 50 e imediatamente abraçou seu irmão em agradecimento. Agora, ela se tornou uma caçadora de alto nível. Com grande entusiasmo, Yuna declarou que seria a irmã de Xion para o resto da vida e proclamou que seu irmão era o melhor irmão mais velho do mundo do topo do penhasco. Em seguida, ela se virou para Xion e perguntou se ele não havia recebido menos experiência, apesar de todo o trabalho duro que havia feito. Xion explicou que não havia problema, pois as pessoas haviam mal entendido seu nível, que agora era realmente 65, em vez do anterior 56. Agora, ele se tornará um caçador de alto nível. Xion recompensou Yuna pelo trabalho árduo com um presente, um cubo contendo pedras de habilidade que ele obtivera na ilha de Jeju. Yuna considerou o presente muito valioso e sugeriu vendê-lo para comprar uma casa em Seul. No entanto, Xion insistiu para que ela aceitasse o presente e o usasse, já que agora era uma caçadora de alto nível. Yuna aceitou o presente e agradeceu a Xion. Depois disso, Xion virou-se e saiu, dizendo a Yuna que voltaria em breve. Enquanto isso, um homem com binóculos estava procurando por eles. Ele estava irritado por ter perdido o rastro deles, mas essa pessoa percebeu que Xion era realmente um monstro, pois ele sozinho não poderia derrotar monstros tão grandes e em grande número. Justamente quando o homem terminou de falar, Xion sussurrou imitando o som de um gato atrás da orelha, percebendo o perigo que estava tão próximo. Claro, o homem imediatamente correu pisando no acelerador o mais rápido possível. Xion sorriu satisfeito por seu oponente ser tão rápido desta vez. Até usou sua habilidade de teletransporte para bloquear o homem. Num piscar de olhos, o homem foi estrangulado e levantado bem alto por Xion, que afirmou que o homem praticava artes marciais, mas ainda tinha muito a aprender. Xion percebeu que ele tinha afinidade com as artes de cultivo de origem celestial, assim como os 3 caçadores criados por Gaolin que Xion havia encontrado antes. Ele os chamou de desgraçados imitadores. Xion já sabia que aquela pessoa o estava seguindo desde ontem, mas não esperava que ela fosse segui-lo até a masmorra. Xion admitiu que o homem tinha coragem, mas que precisava morrer. Xion sufocou o pescoço do homem até que ele ficasse sem fôlego e pediu que a pessoa lhe contasse tudo o que sabia. No dia seguinte, na casa de Xion, os 3, Xion, Yuna e Li Jihai, sentaram-se juntos no chão ao redor de uma mesa. Li Jihai explicou que esse assunto era mais sério do que eles pensavam. Além disso, uma rachadura misteriosa também havia aparecido, uma rachadura que somente Xion conseguia ver. A fusão de 2 guildas e o surgimento de uma masmorra impossível mantiveram Li Jihai extremamente ocupada recentemente. No entanto, Yuna lembrou que a masmorra impossível já havia sido resolvida. Xion explicou que deixará a supervisão da masmorra do Leopardo para a guilda Tama, que entraria em contato se algo acontecesse. O mais importante é o fato de todos esses incidentes terem ocorrido simultaneamente, indicando que as regras existentes das masmorras entraram em colapso, e havia um grupo da China que representava uma ameaça desconhecida no futuro. Por isso, Xion ajudou Yuna a subir de nível e continuará a treiná-la para enfrentar perigos imprevistos e se proteger daqueles que a têm como alvo. Jihai perguntou o que aconteceu com o homem que os seguia. Xion explicou que o estranho os seguiu até a masmorra. Li Jihai ficou obviamente chocada ao ouvir isso e se perguntou se essa pessoa era corajosa ou estúpida. Como Xion previu, ele era membro da Guilda Celestial. No entanto, não havia informações interessantes na cabeça do perseguidor. Mesmo assim, não foi em vão, pois Xion agora tinha informações valiosas. A cena segue para um prédio de apartamentos, onde um jovem arrogante se senta à mesa. Ele é o capitão da equipe de ataque oculta e membro da Guilda Celestial da Guerra. O capitão, chamado Gelvupion, estava esperando uma ligação de Li Wei, a pessoa designada para seguir Xion.
Alguém pediu a Gelvupion para abrir a porta. A pessoa do lado de fora continuava batendo e repetindo as palavras, o que irritou Gelvupion, que imaginou que os subalternos da sala ao lado haviam pedido algo. Gelvupion pediu à empregada para deixar um recado na porta e sair, mas a pessoa do lado de fora continuava batendo, demonstrando que não tinha intenção de ir embora. Gelvupion ficou furioso e xingou a pessoa na porta, perguntando se ela queria morrer e implorando para que visse algo com seus próprios olhos. Gelvupion insistiu para que a pessoa deixasse uma mensagem na porta e saísse, mas a pessoa na porta apenas sorriu e liberou sua energia interna, fazendo parecer que Gelvupion estava sendo atingido por um vento muito forte. Em seguida, a pessoa afastou-se e disse que estava ali para remover as entranhas de Gelvupion, deixando-o chocado. Gelvupion ainda não tinha recuperado o juízo e ordenou ao homem que pagasse pelos danos à porta. Xion ignorou o comentário de Gelvupion e perguntou diretamente se ele era o tal Gelvupion. Gelvupion ficou surpreso com a presença de Xion em sua casa e se perguntou como Xion poderia tê-lo encontrado. Ele começou a se questionar se Li Wei havia falhado, apesar de suas habilidades de furtividade e manobrabilidade serem excelentes. Gelvupion pegou seu celular e ativou um alarme. Xion ouviu o som de pessoas se aproximando do lado de fora. Gelvupion jogou no chão um pequeno canivete que carregava e sacou uma grande espada de seu inventário. Ele afirmou que, de alguma forma, Xion havia encontrado o caminho até a casa deles, e estando lá, significava que Xion havia cavado sua própria cova. Xion observou as pessoas que se aproximavam da entrada e percebeu que todos eram artistas marciais que aprenderam suas habilidades através de algum tipo de magia. Gelvupion riu e confirmou que todos na equipe oculta de ataque eram mestres marciais. Antes que ele pudesse terminar de falar, Xion saltou rapidamente em sua direção e fechou o fluxo sanguíneo de Gelvupion instantaneamente. Gelvupion mal teve a chance de compreender o que estava acontecendo, e entrou em pânico em sua mente, questionando como Xion podia ser tão rápido em seu ataque. Ao ver o capitão sendo atacado, todos na sala entraram em pânico. Xion explicou que, uma vez que todos eles haviam aprendido artes marciais, deveriam ser capazes de ver a janela de status do Murin que ele possuía. Ele disse que seu corpo estava ficando mais rígido porque ele estava usando principalmente habilidades recentemente, mas que isso era benéfico, pois não precisava mais esconder suas habilidades marciais. Xion desafiou o grupo a abrir bem os olhos e observar com cuidado, a fim de conseguirem ver a janela de status. Uma grande luta eclodiu na sala, e todos foram rapidamente derrotados por Xion. Com o rosto coberto de sangue dos oponentes e uma expressão assustadora, Xion perguntou se eles já haviam visto a janela de status do Murin. Ele questionou se eles não haviam estudado artes marciais porque queriam ver isso. Xion chamou Gelvupion e expressou seu desapontamento, observando que parecia que nenhum deles conseguia ver a janela de status. Ele perguntou diretamente a Gelvupion se ele podia ver a janela de status. Mesmo com seu corpo ensanguentado, Xion perguntou sobre o paradeiro de seu líder. No mesmo momento, Wei também chegou ao prédio e notou o silêncio suspeito. Ele pegou o celular para ligar para Gelvupion, mas, de repente, alguém atrás dele advertiu que não deveria se atrasar novamente, expressando impaciência pela espera de Wairi. Wairi conseguiu se esquivar do ataque e saltar bem longe. Sua expressão facial era terrível quando ele perguntou por que Xion poderia estar em seu esconderijo. Xion sorriu e perguntou por que todos estavam tão surpresos, provocando-os com sua presença. Ele questionou se eles podiam imaginar a frustração de brincar de gato e rato com ele. Wairi perguntou o que aconteceu com seus subordinados, e Xion lembrou com uma expressão sinistra do corredor cheio de sangue e corpos. Em seguida, então Xion levantou o braço, e fez com que um campo mágico aparecesse em torno de Wairi. Em um instante, Wairi entrou numa piscina, e Xion se agachou sobre a piscina perguntando se as pessoas em seu país usam roupas enquanto nadam. Wairi ficou ofendido com a provocação, mas tentou manter a calma e não ser influenciado por ela. Ele percebeu que Xion era excepcional, pois raramente havia pessoas capazes de fazer teletransportes com outras no mundo, especialmente na China. Ele compreendeu que seus subordinados foram mortos devido à força de Xion. Ele percebeu que Xion era mais poderoso do que seu chefe e do que ele próprio, uma vez que Xion podia se teletransportar. No entanto,
O Airi decidiu informar a Guilda Celestial da Guerra sobre essa habilidade. De repente, o Airi riu com um sorriso sinistro, surpreendendo Xion. Xion perguntou se ele havia ficado submerso por muito tempo. O Airi então revelou sua verdadeira identidade como o terceiro colocado na Guilda Celestial da Guerra, conhecido como a Espada que Cobre o Céu. Ele jurou decapitar Xion com sua espada. Houve uma explosão no topo do prédio. As pessoas abaixo do prédio ficaram chocadas, gritando e falando que estavam cansados de mundos de fantasias. O Airi e Xion pularam do topo de um prédio para outro. O Airi lançou uma série de ataques, dos quais Xion conseguiu se esquivar usando sua barreira. O Airi, visivelmente frustrado, pediu a Xion que parasse de correr e lutasse como um verdadeiro artista marcial. Xion foi atingido por um ataque jogado vários metros acima do prédio, mas, ao invés de ficar com raiva, ele riu após ser atacado dessa forma. O Airi perguntou o que havia de tão engraçado, e Xion disse que não aguentava mais. Pense sobre isso, não seria divertido se uma formiga viesse e te atacasse com um palito de dente e tentasse te matar? A Guilda Celestial é algum tipo de zoológico. Primeiro os ratos e agora uma formiga. O líder da guilda vai ser algum tipo de mamaco? Xion afirmou que não precisava usar artes marciais contra um inseto como o Airi, então ele pediu ao Airi que parasse de agir tão grande e continuasse se contorcendo. Dezenas de bolas de energia de várias formas e cores já estavam ao redor de Xion. Ele lançou todos esses ataques, mas o Airi mostrou grande agilidade ao se esquivar deles. O Airi achava que Xion era excessivamente arrogante, mas planejava usar essa arrogância para criar uma oportunidade de vencer. Xion sorriu enquanto criava um escudo forte o suficiente para impedir que a espada de Airi o atingisse. A luta continuou ferozmente enquanto os dois flutuavam no céu, e todos que observavam da terra viam a luta em primeira mão. O Airi parecia ansioso para atacar Xion, mas quando tentou usar o mesmo ataque novamente, dessa vez não teve sucesso. O Airi começou a suar frio percebendo que seu corpo de repente não conseguia se mover. Xion encarou o Airi e questionou por que ele não estava tentando matá-lo e esfaqueá-lo. O Airi ficou surpreso ao ver Xion empunhando uma arma celestial. Xion comentou que o Airi havia errado ao se chamar de a espada que cobre o céu, mas elogiou a tentativa. Xion percebeu que o Airi não tinha mais nada para mostrar e desejou que ele descansasse em paz. Uma grande explosão de chamas apareceu no topo de um dos prédios. Vemos que uma pessoa estava gravando toda a luta, e a pessoa ficou surpresa porque Xion apareceu atrás dele. Xion instruiu a pessoa a editar a última parte da luta, quando ele estava matando seu oponente, e depois enviar o vídeo para Li Jihai. Antes de Xion sair, o rapaz perguntou como Xion usaria o vídeo. Xion respondeu com um sorriso misterioso que usaria o vídeo como um tipo de promoção, ou seja, o vídeo seria o começo de uma declaração de guerra. Se você curtiu o resumo, deixe um like, comente que quer a próxima parte e inscreva-se com o sininho ativado para alcançarmos a meta de 20.000 inscritos. Também vou deixar outro resumo no card na tela final que estou certo de que vocês vão gostar.